Vamos falar sobre a evolução dos modelos atômicos. Durante muitos anos, os modelos eles foram variando conforme o tempo. Então, temos aqui 4 modelos que vamos ver. O primeiro modelo foi o modelo atômico de Dalton. Então, aqui a gente tem a imagem do Joseph von Dalton. Como que era o modelo de Dalton? Ele propôs esse modelo em 1807. Para ele, o átomo era rígido, maciço e indivisível, e indestrutível também, e tinha uma forma esférica. O átomo dele não tinha carga elétrica. Modelo atômico de Thomson. Joseph Thomson. O modelo dele foi proposto em 1904. Ele pensava que o átomo seria esférico também, uma esfera maciça, como Dalton pensava também. Só que esse átomo dele ele teria uma carga positiva e teria elétrons dispersos no seu interior, que nem tivesse passas no meio de um pudim. Então, o modelo dele ficou conhecido como modelo pudim de passas. Podemos observar aí, a ideia de modelo atômico de Thomson. Para criar o modelo dele, Thomson ele utilizou uma ampola chamada ampola de Crookes, que foi criada em 1850 pelo alemão Geissler e o inglês Crookes. Então, aqui a gente tem a ampola de Crookes, utilizada por Thomson. Qual foi o experimento que ele fez? Ele bombardeou com essa ampola, com um raio chamado raio catódico. Esse tubo de Crookes, ele era carregado positivamente de um lado e negativamente do outro. Então, esse raio, que ele bombardeou, ele observou o seguinte, que ele estava sempre sendo atraído pelo polo positivo da ampola. Então, ele concluiu com isso que esse raio catódico, como ele chamou, só poderia ter carga negativa. Foi aí que ele descobriu o elétron. E ganhou um prêmio Nobel por isso, porque foi a primeira partícula subatômica que ele descobriu. Esse raio catódico, ele foi muito utilizado em funcionamento de tubos de televisores antigos. A partir deles que se formava a imagem aqui na tela. Tá? Então, ele era direcionado para a tela, que era revestida com material fosforescente. Aí, formava a imagem luminescente aqui na tela. Modelo atômico de Rutherford. Então, temos aí a imagem de Rutherford. O que Rutherford fez? Ele bombardeou uma lâmina de ouro bem fina com partículas alfa. Essas partículas são partículas radioativas que possuem carga positiva. Então, com esse experimento, ele observou algumas coisas. Primeiro, que a grande maioria dos raios alfa ele passava direto pela lâmina de ouro. Então, ele atravessava direto a lâmina. Tá? A maior parte atravessava direto. Foram poucos raios que foram refletidos pela lâmina, ou seja, que batia e voltava. E pouquíssimos raios passavam pela lâmina sofrendo desvio, como a gente tem aqui. Então, a maioria passava direto, alguns batiam e voltavam, e outros batiam na lâmina, atravessavam, mas sendo desviados. Aqui a gente tem um outro exemplo, então, do experimento dele, visto aqui de uma outra maneira. Então, a maioria atravessa direto, alguns batem e voltam, e outros são desviados. Mais um outro exemplo aqui, mais uma vez. A maioria passa, alguns voltam e outros são desviados.
Então, tem o experimento da folha de ouro que ele fez. O que ele concluiu com isso? Que a maior parte do espaço do átomo ele deveria ser vazio, já que a maioria das partículas alfa atravessava direto a lâmina, como se não tivesse barreira nenhuma. Então, ele concluiu que o átomo deveria ter um grande espaço vazio. E no seu interior, existe uma pequena região central positiva, que ele chamou de núcleo. Por quê? Porque algumas partículas que batiam e retornavam, né, elas estavam encontrando alguma barreira. E essa barreira ele chamou de núcleo. E essa barreira seria muito pequenininha em relação ao tamanho do átomo, já que era muito pouca partícula que acontecia isso, que batia e retornava. A outra conclusão seria que esse núcleo ele deveria ter carga positiva, já que ele estava repelindo as partículas alfa que também eram positivas. Então, cargas iguais se repelem. Então, o núcleo só poderia ser positivo, já que as partículas alfa também eram positivas e estavam retornando. E os elétrons eles giravam em volta desse núcleo, em órbitas circulares. Por que ele observou isso? Porque algumas partículas eram desviadas, elas batiam e eram desviadas por alguma coisa. Então, elas estavam sendo atraídas, mas sofriam desvios por causa do elétron. Denominou esse modelo dele de modelo planetário, porque ele comparou com o nosso sistema solar, onde o núcleo do átomo seria o Sol e os elétrons girando em torno desse núcleo em órbitas circulares, e comparou com os planetas. Então, era o modelo atômico de Rutherford, que foi complementado depois por outro cientista, o modelo atômico de Bohr. Niels Bohr. Niels Bohr ele era um assistente de Rutherford. Só que a ideia do modelo de Rutherford, ele imaginava que o elétron ficava girando em torno do núcleo até um certo momento que ele poderia cair dentro do núcleo. E nesse momento ele acabaria deixando de existir. Então Niels Bohr não concordava com esse modelo de Rutherford, então continuou estudando o átomo e propôs uma complementação para esse modelo. Então, como que era o modelo de Bohr? Ele foi concebido em 1913. Para ele, o átomo ele tinha um núcleo central. E em torno desse núcleo, ele tinha os elétrons girando em órbitas circulares, não em órbitas elípticas, como achava o Rutherford. Né? Na órbita elíptica, ele ia caindo a energia dele até chegar próximo ao núcleo. Nesse modelo, não. Cada elétron ele tinha sua órbita específica. Cada um ficava na sua órbita com uma certa quantidade de energia. Tá? Que foi chamado também de níveis de energia. Cada órbita dessa ela corresponde a um valor de energia. E ele também criou aqui um modelo de salto quântico. O que diz isso aqui? Que um elétron, né, quanto mais próximo do núcleo ele tiver, menos energia ele tem. Quanto mais afastado, mais energia. Então, o elétron ele poderia não ficar somente na órbita que ele iniciou. Ele poderia saltar de uma órbita para outra. Só que para saltar de uma órbita de menor energia para uma outra com maior energia, ele teria que absorver energia, isso na forma de luz. Então, ele pode saltar de uma menor para uma maior, absorvendo energia. E quando ele retorna, parava de receber essa energia, ele poderia retornar para a órbita original dele, liberando essa energia na forma de luz, que foi chamada de fóton. Então, uma aplicação que a gente tem aí do modelo de Bohr são os luminosos, a fluorescência, a bioluminescência, os fogos de artifício, né, as cores que a gente observa nos fogos,
a luz laser, né? A fluorescência, como é que ela funciona? Durante o dia, eles absorvem energia, então o elétron ele salta para uma órbita mais afastada, e à noite, quando ele para de receber energia, ele volta para a órbita original e libera essa luz.